Olá, turma, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje são períodos compostos por coordenação. Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam o que seria um período composto. Bom, os períodos eles podem ser simples ou compostos. O que diferencia um do outro é a quantidade de orações que esse período abrange. Por exemplo, o período simples contém apenas uma oração. Aí vale lembrar que uma oração é quando eu tenho um verbo significativo. E um período composto é quando eu tenho um período com mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo significativo. Então, essa é a diferença entre o período simples e o composto. O período simples é simples e pronto. Já o período composto, ele é dividido em composto por coordenação e composto por subordinação. Mas hoje nós vamos ver apenas o período composto por coordenação. Então, o período composto por coordenação é dividido em assindético ou sindético. Qual é a diferença do assindético para o sindético? Essa subclassificação, gente, ela só diz respeito à conjunção, certo? Como assim? O período composto por coordenação assindético é quando eu não tenho a presença do síndeto, ou seja, da conjunção, daquela palavrinha que vai ajudar no sentido da minha frase, que vai interligar os termos da minha frase, da minha oração. Já a oração coordenada sindética, eu tenho sim a presença do síndeto, até porque o nome é sindética. Professora, mas o que seria esse síndeto? A conjunção, certo? E aí, como vocês puderam perceber, nós temos período simples e composto. No período composto, nós temos composto por coordenação ou por subordinação. Na coordenação, nós temos outra subclassificação, que é assindética ou sindética. E na assindética, é assindética e pronto. Já na sindética, eu tenho 5 classificações, certo? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Sindética aditiva, sindética adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa. Então, nós temos essas 5 subclassificações das orações coordenadas sindéticas, certo? E aí eu vou explicar cada uma para vocês com calma nesse momento. Uma oração coordenada sindética aditiva, como o próprio nome já diz, aditiva, então ela faz uma soma, certo? Então essa ideia de soma, de adicionar, de acrescentar informações. Como, por exemplo, não veio nem telefonou. Quando eu digo nem telefonou, eu estou acrescentando uma informação ao dizer que alguém, além de não vir, além de não comparecer a determinado evento, ela também não telefonou. Então, eu estou acrescentando uma informação. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Já na oração coordenada sindética adversativa, eu tenho essa questão da adversidade, o adversário, o oposto, o contrário, certo? Então, quando eu digo gostava de viajar, porém é muito cansativo. Esse porém marca aqui que eu estava falando de uma ideia e agora eu estou fazendo um contraste. Eu estou fazendo uma contrariedade. Então, oração coordenada sindética adversativa. Por seguinte, nós temos as alternativas. E aí as alternativas, como vocês sabem, ou você vai à praça ou você vai ao parque. Quando a pessoa diz isso, ou, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética alternativa. Eu tenho opções, eu tenho alternativas. É como você fazer uma prova de múltipla escolha, por exemplo, certo? Já as explicativas, como o próprio nome já diz, explica alguma coisa. Então, oração coordenada sindética explicativa explicam. Como, por exemplo, vou sair, que aqui está muito lotado. Quando eu digo isso, vou sair,
que aqui está muito lotado, esse que aqui está muito lotado, está explicando o motivo ao qual eu estou saindo de determinado ambiente, certo? Então, se eu estou explicando, essa minha parte da oração que explica nada mais é do que coordenada, oração coordenada sindética explicativa. Muito fácil, muito fácil. E por fim, e não menos importante, nós temos aqui a questão da oração coordenada sindética conclusiva. Ai, professora, se a explicativa explica, a conclusiva faz o quê? Conclui. Então, ela vai concluir algo que está sendo dito, como, por exemplo, algumas propagandas são de muito mau gosto, portanto, prefiro nem assistir. Então, quando eu digo esse portanto, prefiro nem assistir, eu tenho aqui uma ideia de conclusão. E essa ideia de conclusão, ela nada mais, nada menos está deixando a minha oração aqui se classificar como coordenada sindética conclusiva, certo? E aí eu quero falar para vocês só um detalhe, porque eu vou colocar para vocês uma tabelinha com algumas conjunções coordenadas, certo? Coordenativas. E aí, eu quero que vocês percebam, olhem aí, percebam que eu tenho o pois tanto na explicação quanto na conclusão. Professora, como é que eu vou saber diferenciar quando meu pois for conclusivo ou quando meu pois for explicativo? Eu vou dizer para vocês agora. Bom, quando pois vier antes do verbo, digo do verbo da oração coordenada, certo, gente? Não é da oração principal. Quando pois vier antes do verbo, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Quando o pois vier após, depois do verbo, vai ter aqui uma oração coordenada sindética conclusiva, tá certo? Então, essa é a diferença. Essa é a diferenciação que você deve saber fazer para você não confundir e não classificar a sua oração de maneira equivocada, tá certo? Professora, mas o que é mesmo a oração principal? A oração principal é a que leva o significado geral da frase, certo? Geralmente é a primeira oração. Tem casos que aparece por segundo, por terceiro? Tem. Porém, é só você perceber qual é a frase que leva o significado maior a oração que leva o significado maior da frase, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal e até mais.